Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês vão estar aí, eu estou gravando à noite. Pessoal, vamos aqui estar falando o que a gente vai trabalhar. A segunda série do ensino médio, ela tem essa matéria Sociologia, vocês já tiveram um bom trabalho no primeiro ano, né, na primeira série, agora vocês vão agora para a segunda série. E aí a gente vai estar trabalhando a Sociologia no Brasil, né? Então, esse primeiro bimestre nós vamos estar com isso, tá? Hoje, então, eu vou dar uma aula rápida, vou tentar fazer uma aula em poucos minutos, tá? Para vocês não ficar enrolando tanto vocês. Bom, o que a gente vai fazer? Essa aula de hoje a gente vai trabalhar, dar uma retrospectiva da sociologia e depois a geração de 1930. Geração extremamente importante para o pensamento sociológico, o pensamento brasileiro. Tá? Ele não é só para ciências humanas em geral. Tá? No Brasil, a gente fala assim, mas ele vai para história, sociologia, filosofia, vai embora. Filosofia mas não é. Né? Mas sociologia, antropologia, história, ciência política, ciência econômica, cara, é pesado. Trabalha bastante, tá bom? Então, quem for precisar da humanas e tal, isso aqui é importante vocês estarem atentos. Bacana, meninas? Vambora lá, vambora ver o que a gente tem para vocês. Pula. Aí, ó. Pessoal, a sociologia no período colonial. E quando a gente fala sociologia, não existia disciplina. Mas como que eles pensavam o movimento social da época? Como que eles imaginavam, como que eles queriam, como que era a ideia. Eu quero que vocês entrem dentro desse âmbito aí, dentro dessa seara, tá? Bom, no período colonial, a cultura religiosa foi um importante instrumento de colonização. Implantou-se uma cultura erudita religiosa. Então, é aquela parte que a gente fala, dogmática da igreja. Né? Então, quem entendia os dogmas, entendia os ditames, o que a igreja ensinava, é que era o erudito, né? Ou o conhecedor. Né? E isso era o que imperava aqui. Então, havia todo esse rol de se estudar, se via a sociedade pelo prisma e ótica da Igreja Católica. Logicamente, né, essa visão colonizadora da igreja, nós vamos ter uma cultura europeia implantada aqui. Então, a gente via tudo com o olho europeu, tá? E vai ver a presença da análise social na literatura e nos desenhos e pinturas, né? A gente vai ver grandes cientistas que virão para cá, vai vir pintores para pintar o Brasil e tal. Então, eles tinham toda aquela visão do Brasil daquela época, né? Cultura erudita e religiosa, baseado na retórica em princípios universalizantes. Seus efeitos foram aniquilar a cultura indígena, submeter a população escrava e distinguir as camadas cultas. Então, todo esse estudo ficava para justificar, de certa forma, essa desigualdade social e esse poder europeu sobre todos. Então, era aqui mais ou menos essa ideia que tinha naquela época. Então, todo o estudo que tinha era para afirmar, né, o poder colonizador, certo? Aí vinham as imagens de Debré, os viajantes como Saint-Hilaire, Poe, né, e outros que vieram, que desenhavam o Brasil, escreviam, eram naturalistas, que iam trabalhar com plantas e tal, biólogos, mas ao mesmo tempo eles também descreviam a sociedade. E isso foi vários, né? Fora o que a igreja também relatava. E isso criava uma imagem do Brasil, né? de não crítica à colonização, não crítica ao que estava acontecendo, mas reafirmando tudo aquilo. Embora lá, nós vamos ter o padre Antônio Vieira, né, no período colonial, que criticava a escravidão, havia uma proibição da igreja para poder escravizar índio. Então tinha toda uma questão, mas ainda não era aquela visão ainda que vai inserir eles. Eles eram tratados ou como pessoas inocentes, que devem ser guiados pela igreja, ou como mão de obra mesmo e tal. Então essa era a visão, e sempre estava colocando o quê? O europeu acima, a igreja acima e tal e tal. Fechou? Bom, e aí nós vamos ter no século XVIII. Presta atenção no que vai acontecer. Isso aqui é extremamente importante. Olha, se liga que cai muito no vestibular. Eu vou dar uma dica para vocês aí. A cultura e as classes intermediárias no século XVIII. Surgiram novas ocupações no século XVIII. Né? O que essas novas ocupações? Presta atenção. O Brasil açucareiro, vocês já estudaram isso. Existia a família patriarcal, o pai e os filhos. Né? O senhor de engenheiro, o cara
amado, o cara que todo mundo queria, né, seguir e tal, toda aquela presepada, você sabe como é que é. Existia essa classe e uma classe de pobre, gente pobre, e os escravos. Então existia a elite e os pobrão. O que acontece? Havia uma desigualdade muito grande. Com a descoberta do ouro no Brasil, em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, houve um comércio muito grande. O comércio passa a figurar do sul para trazer carne aqui, charque aqui para o centro-oeste, para o sudeste, São Paulo. Né? Começa a haver um intenso comércio. A Bahia começa a produzir carne também para essas regiões. O açúcar lá no Nordeste. Então começa a surgir algo muito importante para o Brasil. Forma a classe média. A classe média surge do século XVIII, período colonial. Se liga nesse ponto, é o que mais cai. Cai muito essa questão e as pessoas erram bastante com o surgimento da classe média. O povo não sabe. Acha que é lá com a industrialização, já no final do século XIX, início do século XX. Não, e foi durante o período colonial. Quem que é essa classe média? Quem que é esses caras? Comerciante, artífice, criadores de animais, né? Funcionários da administração, né? Funcionário público, controlava a extração de minério e sua exportação e outras. Então eram essas pessoas em que vai passar a formar uma classe média, que vai haver uma urbanização, né? E essa urbanização vai ter o quê? Vai ter esses indivíduos como classe média. A classe média é uma classe intermediária, ela já é uma classe mais pensante. Então tá uma elite rural, né, rica, escravista, há uma classe média e há a classe baixa e os escravos lá embaixo nessa pirâmide. Então agora nós temos um novo componente. Saca só essa parada e vamos continuar para vocês começarem a entender, para a gente começar a afirmar. Essa camada intermediária livre, sem propriedades, percebe o surgimento da burguesia consumidora, da erudição e da cultura europeia. Então eles ainda vão beber dessa cultura europeia, mas ainda vão estar ali. E essa classe é importante para a gente poder entender. Quando surge a classe média no Brasil, pessoal? Quando surgiu a classe média no Brasil? Responde aí, tá? Vamos lá, nos comentários aí da turma aí, ó. Essa questão do surgimento da classe média no Brasil. E eles surgem porque a mineração ela é urbana, tá? E essa classe média vem para atender essa questão urbana, que era um comerciante, artífice, né? Alguns criadores de animais, de gado, não só os produtores de açúcar, funcionário da administração, né? E vários advogados, vamos colocar entre aspas, né? Pessoas que tinham alguns engenheiros, né? Médicos, boticários, né, na época, porque você tinha uma botica, né, nem um médico, uma botica, né, o cara que tirava dente, barbeiro, e, cara, uma baita de profissionais liberais e outros que começavam, algum que tinha alguma manufatura, né, até mesmo artesanal, que vai surgir nessas cidades, esses caras serão a classe média, eles vão beber disso aí. Só que eles querem uma cultura europeia, mas há uma alteração muito forte na questão colonial e uma identidade mais nacional aí. Bom, no século XIX, no período imperial, começa a haver, o Brasil fica independente, né? No século XIX, o Brasil fica independente, e aí começa a haver discussões terríveis aqui, devido ao liberalismo na Europa, o fim da escravidão na Europa, o fim da escravidão em vários lugares, né? E a crítica à escravidão, o desenvolvimento muito grande lá na Europa com a industrialização, surgimento da classe operária, surgimento da classe burguesa, que começa a ficar forte para tomar conta dessa classe da nobreza, né? Para tomar conta do planeta, já começa a tomar, o capitalismo se instaura, a indústria se forma como grande força, e já não via mais escravidão daquele jeito, não via mais a antiga forma que o Brasil existia. E aí começa a surgir graves questões enquanto a isso, tanto políticas como sociais. E o Brasil vai ter essas questões para começar a surgir. Contribuição da literatura no século XIX. Havia uma crítica social buscando a compreensão da sociedade brasileira. Precisava de compreender. Como que nós vamos compreender isso aí? Pessoal, é tão doido esse negócio que o Dom Pedro, não é criação dele, mas ele deu muito dinheiro para Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ele existe até hoje.
nos estados e tal. E o Instituto, muito antigo, pessoal, o Instituto Histórico Geográfico era para fazer a história do Brasil, né? E a história do Brasil começou-se a ter concurso, né? Para saber quem que era, como que deveria ser escrita a história do Brasil. Veio um europeu e ganhou esse concurso e falou que o Brasil deveria escrever sua história por meio dos seus povos. Os índios, os negros e os europeus. Muito top. Os caras já chegam assim e falam, pô, acorda, ó. Pensa a sociedade. Né? E ali, tudo isso, é um alemão ainda, tudo isso passa a figurar. Só que ainda não havia uma sociologia muito forte, mas havia pensadores sociológicos que não foram para cima de livros técnicos e científicos, mas foram escrever na literatura. Vamos ver quem fazia críticas sociais àquela sociedade escravocrata que a gente tinha no século XIX. Vamos lá. Bom, quem que era? Escritor como Castro Alves, descrevendo a questão da escravidão. Era um ferrenho crítico à escravidão, escreveu poemas, né? Vocês podem ver os professores de português que vocês já devem ter mostrado esses poemas, né? Esses intelectuais, escritores, eram críticos à escravidão, começa a surgir muito forte. Nós vamos ter um grande gênio do Brasil, chamado Machado de Assis, com uma releitura da sociedade urbana nascente, escreveu vários livros que falava. Igual, tem uns livros pequenos dele, que 5 minutos e a Viuvinha, que eu já li, que eu lembro. Tem vários livros top desse cara, muito difícil de leitura, muito erudito, muito bom de vocabulário, e eram livros que traziam dentro do seu enredo a crítica social. Né? Não era um livro sociológico, mas existia aquilo lá. E tinha também um cara chamado Euclides da Cunha, que vai, entre aspas, tentar escrever um livro de sociologia, né? O livro chamado Os Sertões, que vai narrar a Guerra de Canudos. Vocês não estudaram a Guerra de Canudos ainda, vocês vão estudar já no 3º ano, mas de adianta eu vou te falar o que foi para vocês verem. Vocês já viram isso no ensino fundamental. A Guerra de Canudos foi devido à desigualdade do Nordeste, vai ser coisa bem rápida aqui para vocês entenderem, juntou-se um monte de sertanejo, junto com um beato, né, que tinha umas visões, segundo ele, de Deus, de um mundo, né, lá fora, o milenarismo, né, e aí eles se juntaram lá e eles fizeram um arraial de Belo Monte, certo? E esse arraial ficou muito forte e começa a incomodar as estruturas da sociedade. Eles eram nada mais do que o reflexo daquela desigualdade. Então, eles começaram a incomodar. E aí, teve que o exército brasileiro ir lá e Euclides da Cunha foi junto. E ele narra o livro. Ele narra. Mas aquela narrativa, embora não seja científica, porque não tinha métodos, não tinha nada, foi uma narrativa extremamente importante para uma análise. Tá? Ele é tido como, segundo Euclides da Cunha, tinha escrevido um livro de sociologia, mas ele é tido como literatura. Se vocês quiserem assistir, existe o filme também, né? Muito interessante para a gente poder ter uma analisada de tudo isso. Né? E aí o que acontece? Ele vai fazer críticas. Ali no livro, ele estava do lado do exército brasileiro e criticando a forma que o Brasil, né, tratou aqueles sertanejos. Né? Na qual os sertões... Vamos continuar a leitura, na qual descreve uma análise crítica à região, o homem e a guerra de Canudos como resultado do conflito entre o sertão e a região litorânea. Então, eles passam a ter isso, porque o Rio de Janeiro se sentia incomodado que se parar lá no Nordeste, lá na Europa. Mas tudo bem, deixa isso quieto, depois vocês veem isso mais, mas é um livro importante. A cultura da corte no século XIX. Destinava-se a descrever a colônia por meio de estudos naturalistas. Então, no século XIX, conforme falei do Instituto Histórico Geográfico, né, ele passa a fazer essas análises. Nós tínhamos historiadores nessa época, Rocha Pombo, mas tudo em cima da colônia, tá? Que recebia o nome genérico de História Natural e recrutava as classes intermediárias, intelectuais, dispostas a servir à corte e às classes dominantes. E aí colocavam ali ideias de heróis, né, mas nunca fazia uma crítica social, porque se fizesse, estava criticando propriamente o século XIX, o Império. Se criticasse a colônia, estava criticando o Império, tá? Porque a mesma estrutura que ficou na colônia ficou depois da independência,
certo? Não alterou nada. Continuava sendo uma cultura alienada, ditada pelas formas europeias, além de garantir o domínio do poder imperial. Beleza? Bom, o que vai acontecer? Até agora, então, a gente viu algo, né, até esse momento, algo no qual a literatura é que estava mostrando os aspectos sociais, a literatura é que tinha suas críticas sociais, a literatura que analisava a sociedade, né? Os artistas são fantásticos por causa disso, eles chegam primeiro, por isso eles estudam literatura. Literatura é importantíssimo, né, para o entendimento nosso. Então, a literatura chega ao ponto, certo? E aí, com isso, passa, mas isso não adiantava ainda, não havia um estudo profundo dos problemas brasileiros e que vai surgir isso depois. Vamos lá para vocês verem. Bom, chegamos no século XX, né, década de 1930, vai começar a ter um período chamado modernização do Brasil. Qual que é essa modernização? Vamos lá. O Brasil vai passar a ter graves críticas à economia agroexportadora. Nós precisávamos de quê? De industrializar. Então havia uma classe burguesa surgindo muito forte, com o capital do café, logicamente ali em São Paulo, né? Tinha umas ideias desenvolvimentistas que vinha lá do Sul, vem com Vargas. E aí, toda essa ideia, vem a Semana de Arte Moderna, e aí chega 1930. Chega 1930, começa a surgir um nacionalismo, né? Começa a surgir essa ideia nacionalista. E essa ideia vai bater muito forte naquela época, tá? E aí começa a surgir teóricos, que são historiadores, sociólogos, antropólogos, esses caras que a gente vai falar, que passa a ver o Brasil pelo prisma científico. E aí vem a crítica a ele para essa construção desse novo Brasil identitário, com a identidade própria. Bom, desculpa pessoal, mas vamos lá. Surge como instituição científica com as primeiras publicações específicas sobre a realidade brasileira. Começa a surgir com críticas. Tardiamente, mas surge. E aí nós vamos ter um grande salto dentro disso. A Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo vai criar os cursos, né, de sociologia, de antropologia, de história, de geografia e tal, e vai trazer gente de fora para cá. Isso também vai acontecer no Rio de Janeiro, que era a capital federal, que vai trazer historiadores, teóricos de fora do Brasil para vir para o Brasil. Tá? Eles vêm ensinar teoria europeia para o Brasil analisar seu próprio povo. E aí começa boom de booms. Vai também sair gente daqui para estudar lá fora. Tá? E isso vai vir com a montagem de cientistas, né, e teóricos bem forte. E que vem com as análises para poder analisar o Brasil. Aí nós vamos ter a crise de 1929, né? Aí nós vamos ter a entrada de Vargas. Vargas é nacionalista e ele quer, então, impulsionar tudo isso, né? E aí vai haver pessoas que já estavam com a análise muito pronta que vai começar a fazer as críticas necessárias. Dualidade científica na visão sociológica. Deu lado o interesse da descoberta da brasilidade em oposição ao etnocentrismo europeu. Eu quero saber quem eu sou, quero buscar minha brasilidade contra esse etnocentrismo. Por outro, o desenvolvimento do nacionalismo com o estudo das diferentes situações sociais brasileiras, a valorização do cientificismo. E aí vem com esse interesse de se descobrir a si mesmo. O Brasil agora quer olhar para si e falar quem eu sou de verdade. E não o que a Europa quer que eu seja, não que eu tente imitar a Europa. O que eu sou? O que me identifica? Né? E como que eu me crio como nacional? Eu quero ser nacionalista. Né? Nós vamos ter agora um impulso da industrialização. Né? O Brasil vai crescer de 1930 a 1980. O Brasil mais cresceu. Né? Só a China vai bater a gente agora. Né? Crescimento econômico. O Brasil, então, vai desenvolver e muito impulsionado pelas teorias, muito impulsionado pelo governo que queria industrialização, muito impulsionado por essa burguesia industrial. O Brasil vai bombar. Né? E aí o que acontece? A sociologia começou a ganhar uma identidade brasileira, com a publicação dos trabalhos como Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire. Pessoal, Gilberto Freire, ele é não sei quantas traduções existe do livro dele. É um livro que você senta e lê. Não tem ele tá para ali. Casagrande e Senzala é um clássico, né? Se você puder ler, ele é muito grossão assim, mas ele é um livro
interessantíssimo, uma leitura muito fluida. Ele vai fazer o quê? Ele vai analisar os engenhos. Tá? Olha só que massa isso aí. Ele vai lá na colônia pegar a raiz do Brasil. Né? O que é o Brasil? Como que formou a família brasileira? Isso vai com outros olhos, diferente de tudo que foi feito anteriormente. Aquela visão europeia, não, aquela visão de Brasil, vai falar do escravo, a Casa Grande e a Senzala, essa relação social dela. Livro fantástico. Uma hora vocês puderem dar uma pesquisada, é muito bom. Nós vamos ter um outro muito forte, com viés marxista, de uma teoria grande na época, que estava dando muito expoente, né? Que vai ser Caio Prado Júnior, rico, né? Dono da Editora Brasiliense, toda a família dele, né? E ele vai formação econômica do Brasil contemporâneo. O que ele analisa? A colônia. Ele vai falar dos ciclos, né? Do café, ou desculpa, da cana-de-açúcar, do ouro, do café. Então ele vai tratar do pau-brasil, da cana, do ouro. Ele vai tratar o Brasil colonial. E ele vai mostrar como que evoluiu a economia brasileira, porque nós estávamos naquele momento precisando de entender a nossa industrialização. Então ele fez uma análise dessa evolução, não da visão europeia, a visão brasileira, pelo prisma do Brasil. Nós vamos ter também Caio Prado Júnior, né? Também Fernando Azevedo, e nós vamos ter Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, um livro que eu falo, quem lê ama. E esse vai fazer bem profunda a análise social do brasileiro. E ele vai falar do Brasil no período colonial também. Né? Raiz do Brasil é um livro que ele faz para a universidade na Alemanha, né? E que ele escreve lá para mostrar, e é premiado e traduzido no mundo inteiro. É um livro muito, muito bom também. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler, esse é pequeno, viu? Casa Grande Senzala é grandão, Formação do Brasil Contemporâneo. Formação Econômica do Brasil Contemporâneo é menor. Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, ele é menorzinho, mas é um livro que tem muito conteúdo, muito top. Então, essa geração de 1930, né, a década de 1930 norteou por algumas preocupações gerais e intelectuais. Interesse pela descoberta do Brasil verdadeiro. Então, eles vão fazer uma releitura da história do Brasil, fazer uma releitura da sociedade, fazer uma releitura da escravidão, releitura do índio, fazer a releitura de tudo isso. E desses caras, começa a ter novas caras que vão fazer essa leitura. O importante é que eles dão um pontapé inicial. Em oposição ao Brasil colonizado, né? Aí nós paramos de ter uma visão europeia, de que é bom a Europa, que não, porra nenhuma, o Brasil, nós vamos aqui, ó, não é bom não. Errou aqui, 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 agora nós estamos com problema aqui, 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 e aí começa as análises no Brasil. E tira essa visão etnocêntrica, que a cultura europeia é melhor, ele passa a analisar a cultura brasileira, qual que é a nossa identidade. E aí o desenvolvimento do nacionalismo como sentimento capaz de unir diversas camadas sociais. E isso, assim, como a gente olha para si mesmo, identifica nós a si mesmo, não com essa visão europeia, nós passamos a ter uma identidade. Esse nacionalismo surge. Bom, geração de 1930, surgiram os pensadores de direita. Logo depois, né, vão surgir outros pensadores. Né? Ideólogos do integralismo, então, como Plínio Salgado, que era um fascista no Brasil. Tinha Aliança Nacional Libertadora, não, Ação Integralista Brasileira. Ele tinha isso, era um partido que Vargas depois manda extinguir, mas ele tinha uma grande força. Só que uma visão bem de direitona, direita mesmo, que é a direita hitlerista, não, fascista, né? E ele vai pegar, aquilo vai dar um grande salto na classe média, né? Que via com desconfiança não só o movimento modernizador da sociedade, como também o liberalismo e o marxismo. Não gostava de liberais nem de marxista, nem de esquerda, nem de centro, liberalismo, nem de esquerda. E eles, então, passam a fazer essa crítica para um Brasil mais voltado a valores familiares, que eles ditam as regras, né? Os fascistas ditam. Essa industrialização, mas ao mesmo tempo esse nacionalismo pode atrapalhar o capital estrangeiro e tal. Vem toda uma ideia aí que vai começar a bater. Suas ideias conservadoras exaltavam a ordem, a disciplina, a tradição, bem como o autoritarismo do Estado. Então, um Estado muito mais forte, que não vai deixar de existir, vocês vão estudar isso em história, né? Que não vai deixar de existir com Vargas, mas não foi na mão do Plínio Salgado.
Mas o que a gente está trabalhando é a geração 1930. Nós temos aqui os 3 grandes expoentes, que o Gilberto Freire, Casagrande Senzada, Caio Produto, Formação Econômica do Brasil Contemporâneo, e o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda, né? Grande intelectual brasileiro, tá? Raízes do Brasil, uma hora vocês puderem ler, eu não sei se vocês pelo menos pegam um vídeo, vejam alguma coisa e me falem um pouco deles. Beleza, pessoal? Então agora o que esses caras, em resumo, o que esses caras vão fazer? Vão estudar o Brasil pelo Brasil. O Brasil por mim mesmo, a visão de Brasil por brasileiros. Teorias em cima dessas ideias. Crítica ao sistema colonial, crítica à escravidão, crítica à sociedade patriarcal, né? Vai haver, então, toda essa forma de se fazer toda essa análise, tá bom? Pessoal, ficamos com essa aula por aqui, foi até grande demais, valeu? Até a próxima, né? E a gente volta a conversar. Falou, até mais, pessoal, obrigadão. Qualquer coisa fala comigo, viu? Certo? E assistir o vídeo, coloca seu nome nos comentários da turma lá no Classroom, é onde eu vou dar a presença para vocês. Valeu? Até mais, meninos!